Aí, monstrinhos, vamos ver os principais temas de química abordados no Enem. Vem aqui para o Baíse, vem! Olha, um dos temas mais abordados na prova de química orgânica é você saber reconhecer num composto orgânico, que ele vai te fornecer a fórmula, para você identificar as funções orgânicas. Vamos fazer uma rápida revisão sobre isso? As principais funções? Quando é que você classifica o composto como álcool? Álcool seria aquela função, aquela família que tem a hidroxila ligada em carbono saturado. Lembre que esse carbono tem que ter apenas ligações simples para você identificar este composto como apresentando a função álcool. Fenol. Muitos alunos ainda confundem fenol com álcool. O fenol é aquele que tem a hidroxila, essa família tem a hidroxila ligada ao núcleo benzênico, ok? Deu para diferenciar, né? Vamos ver agora aquelas famílias com carbonila, aquelas famílias que têm o carbono formando uma dupla com oxigênio. Vamos ver as principais? Aldeído. Quando é que você classifica como aldeído? Quando a carbonila está associada sempre a pelo menos um hidrogênio. Então você tem um aldeído. Quando é que você classifica como cetona? Quando a carbonila aparece entre carbonos. Aí você identifica essa família como cetona. Quando é que você classifica o composto como um ácido carboxílico? Ele precisa ter a carbonila associada à hidroxila. Essas substâncias têm caráter ácido, ok? Ácidos carboxílicos, aqueles que têm a carboxila. É nessa família que você encontra os ácidos graxos, aqueles ácidos carboxílicos que têm mais de 10 carbonos e a cadeia normal. Outra família com carbonila é a família éster. Carbonila associada ao oxigênio, esse oxigênio tem que funcionar como heteroátomo, sempre ligado à carbonila. Confere? E quando é que é amida? Amida é quando a carbonila está ligada diretamente ao nitrogênio, então você tem a função amida. Essas são as principais funções que apresentam a carbonila, ok? Como é que você vai diferenciar uma amida de uma amina? As duas têm nitrogênio, só que nas aminas o nitrogênio não está ligado à carbonila. O nitrogênio está ligado a carbono, mas esse carbono não forma dupla ligação com oxigênio. Então você tem uma amina. Dá para diferenciar então a amina, confere, das amidas, já que nas amidas tem carbonila. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora nessas últimas funções aqui, ó, nessas últimas famílias. Ácido sulfônico é aquela família que tem um grupo sulfônico, um enxofre, 3 oxigênios e um hidrogênio, grupo sulfônico, derivado do ácido sulfúrico. Família éter tem o oxigênio entre carbonos, ok? Família nitro, a família nitro tem o grupo nitro, o grupo NO2. Os haletos são aqueles compostos que têm o halogênio ligado ao carbono. E finalizando, isto aqui representa a família dos ácidos carboxílicos. Se você troca o hidrogênio da carboxila por um metal, geralmente um metal alcalino, mas pode ser outro metal, você passa a ter um sal, chamado de carboxilato, né? Carboxílico termina em ico, o sal correspondente termina em ato, carboxilato. Ácido sulfônico, tem o grupo sulfônico que nós já vimos, trocando o hidrogênio por um metal, você passa a ter um sulfonato. Essas são as principais famílias que você deve identificar num composto orgânico. Nosso próximo tema é sobre isomeria. Vamos dar uma olhadinha em isomeria, pessoal? Bem, nós sabemos que a isomeria pode ser dividida em isomeria plana e isomeria espacial, confere? Vamos dar uma olhadinha aqui na isomeria plana? Olha aqui no quadro, isomeria plana. Quando é que você diz que você tem isomeria plana? Você lembra do conceito de isômeros? Isômeros são substâncias diferentes, observe aqui, ó, substâncias diferentes, compostos diferentes, mas que você tem a mesma fórmula molecular, né? Você chama isso de isômeros, o fenômeno é chamado de isomeria. E quando é que a isomeria é plana? Quando tu consegues diferenciar um isômero do outro através da fórmula plana. Você não precisa levar em consideração a disposição espacial dos átomos na estrutura para observar essa diferença. Você consegue observar essa diferença na própria fórmula plana, como neste caso aqui, olha. Nós temos aqui um ácido carboxílico, um ácido etanóico, e aqui nós temos o metanoato de metila, compostos diferentes, um ácido e um éster, substâncias que têm propriedades diferentes, que pertencem a famílias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Isso nós chamamos de isomeria, certo? É a isomeria plana. Bem, quando é que a isomeria é espacial? Quando você tem que observar a disposição dos átomos no espaço para entender a diferença entre esses compostos. Por exemplo, isomeria geométrica. Está lembrado da isomeria geométrica? Vamos pegar aquele caso da dupla. Todo composto que tem dupla e que os ligantes do mesmo carbono são diferentes, você tem a isomeria geométrica. Confere, temos a dupla, neste carbono eu tenho ligantes diferentes, no outro também tem ligantes diferentes, então eu tenho a isomeria geométrica. Nesse caso, toda dupla que apresenta essa característica, ela vai possibilitar a existência de duas fórmulas espaciais. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Como é que você reconhece? Você passa uma linha imaginária ao longo da dupla. Observe quais são os ligantes maiores, de que lado eles ficaram dessa linha, se eles ficaram do mesmo lado da linha ou se eles ficaram em lados opostos da linha. Observe, o ligante maior no carbono de lá da dupla ficou na parte de baixo da linha. E o ligante maior do outro carbono da dupla ficou também na parte de baixo da linha. Então você diz que os ligantes equivalentes estão do mesmo lado. Nesse caso você classifica a molécula como isômero cis ou como isômero Z. Z de juntos, tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no outro caso. Temos a dupla, temos aqui a dupla ligação, confere? Note que agora, neste carbono, o ligante maior ficou embaixo. E no carbono da direita, o ligante mais importante da cadeia principal, o ligante maior, ficou em cima. Então, agora eles estão em lados opostos da dupla. Você diz que esse isômero ele é trans, confere? Ou isômero E, que vem de opostos. Muito bem. Nesse caso da isomeria geométrica, então, você pode classificar os isômeros em cis-trans ou isômero ZE. Confere? Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora na isomeria geométrica numa cadeia fechada. Quando é que a cadeia fechada tem isomeria geométrica? Quando a cadeia fechada tem pelo menos 2 carbonos do anel, também apresentam ligantes diferentes. Os ligantes do mesmo carbono precisam ser diferentes. Hidrogênio metil, hidrogênio metil. Nesse caso, você passa a sua linha imaginária ao longo dos carbonos que têm os ligantes diferentes. Note que os ligantes maiores ficaram abaixo. Então, os equivalentes estão abaixo. Você diz que ele é cis. Se os equivalentes têm um embaixo da linha e outro acima da linha imaginária, então você diz que tem o isômero trans. Essa classificação cis e trans é que classifica as duplas ligações que têm essas características, ou os ciclos com essas características, em isômeros cis-trans. Por exemplo, os ácidos graxos que você encontra nos óleos vegetais, eles estão todos no formato cis. Quando você hidrogena um óleo vegetal para produzir uma gordura vegetal, parte dessas duplas se converte em gordura trans e você tem a formação das chamadas gorduras trans, que são prejudiciais à saúde, confere? Então o tema vai ser abordado numa contextualização que ele vai colocar para você, mas isso aqui que eu estou te mostrando é o que você precisa saber para interpretar a questão. Isomeria ótica. Quando é que você vai encontrar a isomeria ótica? Na isomeria ótica, os isômeros têm um comportamento diferente diante da luz polarizada. Um dos isômeros desvia a luz polarizada para a direita, ele é chamado de destrógeno. O outro desvia a luz polarizada para a esquerda, é chamado de levógeno. Mas quando é que você encontra esse tipo de atividade ótica, essa capacidade de desviar a luz polarizada, quando a molécula tem assimetria? E como é que você identifica se essa assimetria é possível, se um composto pode ter realmente isomeria ótica? Ele tem que ter o carbono assimétrico, lembra? O carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Então, moléculas que têm carbono assimétrico são capazes de desviar a luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda, respectivamente destrógeno e levógeno. E como é que você vai saber o total de isômeros possíveis? Porque isso varia de acordo com a quantidade de carbonos quirais da fórmula. Então é muito simples, ó. 2 elevado a n, para você achar o número de isômeros óticos ativos que desviam a luz polarizada. O que é o n? É o número de carbonos quirais, ó. 2 a primeira, então você tem 2 isômeros óticos ativos possíveis, um destrógeno, um levógeno. O que é a mistura racêmica? A mistura racêmica é uma amostra onde 50% das moléculas correspondem ao isômero destrógeno e 50% das moléculas correspondem ao isômero levógeno. Isso aqui é o que você precisa saber, o resto é a interpretação da questão. Propriedade dos isômeros. As propriedades físicas dos isômeros planos e dos isômeros geométricos são sempre diferentes. Então, propriedade dos isômeros geométricos, propriedades físicas diferentes. Propriedades físicas dos isômeros planos também diferentes. Já as propriedades físicas dos isômeros óticos, do destrógeno e do levógeno, eles têm as mesmas propriedades físicas, o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição. A única propriedade física diferente é o desvio na luz polarizada. Esse foi mais um tema importante que você precisa estudar para o Enem. Para encerrar essa primeira parte da revisão Enem, vamos dar uma olhadinha aqui na nomenclatura desse composto? Primeiro passo, escolher a cadeia principal. Eu já até escolhi a cadeia principal. Olha, você começa numa extremidade, vai até a outra extremidade que tem a maior quantidade de carbonos, aquela sequência que tem a maior quantidade de carbonos. Aí você vai ter que numerar a cadeia principal. Você tem que escolher a extremidade que estiver mais próxima ao grupo funcional. Aí eu tenho aqui, olha, o grupo funcional da função álcool. Então eu comecei a numeração por aqui, olha, eu numerei, cada carbono recebe um número, certo? Muito bem. Observe que a ramificação metil está localizada na posição 3.
Porque você, na hora de escrever o nome, você vai começar pela ramificação. E você tem que dizer qual é a localização correta. Então, eu comecei aqui, ó, 3-metil, localização e o nome. Agora você vai fazer o nome da cadeia principal. Primeira parte do nome é o prefixo, que indica a quantidade de carbonos da cadeia principal. Ela tem 5 carbonos, o prefixo é pente, confere? Note que a cadeia tem uma insaturação. Você precisa dizer a localização da insaturação. Como ela está entre os carbonos 4 e 5, você usa o número menor, 4-en. En significa que tem uma dupla ligação. Em que localização? Na localização 4. Para finalizar, você vai pôr o sufixo. O sufixo correspondente à função. Para cada função tem um sufixo correspondente. Para a função álcool, o sufixo é ol. E você precisa dizer o localizador. Você sempre localiza os grupos funcionais que não têm carbonila. Então, grupo funcional que não tem carbonila, você tem que usar o localizador. Grupo funcional com carbonila, você não precisa usar o localizador, tá certo? A não ser que seja cetona. Cetona é a única função que tem carbonila, que você tem que usar o localizador. E para encerrar, um lembrete rapidinho aqui sobre classificação de cadeia. Este composto que a gente acabou de fazer o nome, ele tem uma cadeia aberta, que é a mesma coisa que a cíclica, uma cadeia aberta acíclica. Como tem dupla entre carbonos, ela é insaturada, né? Quando só tem ligações simples, ela é saturada, sempre entre os carbonos. Como tem dupla entre carbonos, ela é insaturada. É também ramificada. Quando é que a cadeia é ramificada? Quando ela tem mais de 2 extremidades de carbono. 1, 2, 3. Então, tem mais de 2, ela é ramificada. E, finalmente, a cadeia é homogênea, ou seja, ela não tem heteroátomo. Heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono que na cadeia se encontra entre carbonos. Até o nosso segundo momento da nossa revisão Enem.